Olá, amigos da CJE-TV. Meu nome é Felipe Alvesso Narciso, sou aluno do curso de jornalismo aqui na Universidade de São Paulo. O programa de hoje integra a série especial Cientistas no Brasil, aqui da CJE-TV. Nosso convidado de hoje é Renan Abdunibon Menri. Ele é graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo. Também é mestre em Antropologia pelo Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Menri tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana. Muito obrigado pela presença, professor. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe, Isabela, Mara, Matheus, Pedro. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Então é o seguinte, eu sou natural de Taubaté, onde eu moro hoje. Tenho 29 anos e com 18 fui aí para a USP. Em 2009 fiz minha graduação, né, meu bacharelado, minha licenciatura e fui levando, porque vocês sabem que a USP segura a gente aí, né? Então se preparem para uns bons anos aí de quando a gente ultrapassa os 50% do curso, a gente já começa a se lamentar. O fim do bandejão, o fim do CP, da biblioteca. E eu fiquei aí ruminando essa questão, esse dilema. E fiz meu bacharelado, minha licenciatura, morei em São Paulo mais um tempo. E lá por 2016, eu tive que deixar a cidade. Fui morar em Ubatuba, no litoral norte aqui. Troquei o cinza pelo verde, e foi uma decisão muito sábia, né? Até que em 2018 voltei para Taubaté de forma imprevista. Aqui em Taubaté dou aula na rede particular, sou professor de geografia, de ensino fundamental 2 e ensino médio, também de cursinho. E em 2017, quando ainda morava em Ubatuba, eu decidi ingressar no programa de pós-graduação em antropologia da UF, da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Eu, durante a minha graduação ainda aí na USP, eu fui sendo atraído para uma temática, né, um tema de pesquisa, uma problemática que envolvia, inclusive, questões pessoais. Eu sou de descendência libanesa e, desde a época do ensino médio, eu ficava muito atraído pelas questões que assolam, não só assolavam, mas ainda assolam o Oriente Médio, a região de origem dos meus avós. Então, na graduação, eu comecei a estudar isso. E logo eu percebi que no departamento de geografia não tinha muita entrada para isso. Eu não esperava, mas realmente não tinha. Onde eu fui encontrar um amparo foi no departamento de letras orientais, onde inclusive cursei disciplinas com o pessoal da ECA. Sempre tinha o pessoal da ECA lá fazendo disciplina também. E fiz muito mais eletiva do que precisava no meu currículo, sempre ali com a professora Arline Clemecha, que continua lá, continua dando aula de história do Oriente Médio, história dos povos árabes, né? Ela, enfim, eu fiz uma série de disciplinas lá, que é curioso, né? Na minha formação foi lá onde foi com ela que eu fiz o maior número de disciplinas. E no final, eu fui conversar com ela, né? Eu fui falar, professora, como é que eu faço? Gostaria de fazer um mestrado. Como é que é? É no DLO? É com você? Aí, conversando com ela lá, ela falou, poxa, eu acho que você quer... O que você quer pesquisar é a antropologia que vai te amparar, que vai te dar recursos teóricos e metodológicos para isso. E eu tinha, pessoal, não acabado, mas pouco tempo antes, eu tinha estado no Líbano, né, nessa época que a gente podia viajar ainda, né, pré-pandemia, parece outra era geológica, mas isso existiu, né? E aí eu estava lá no Líbano, eu fui para lá para estudar, mas eu fui também para trabalhar como voluntário em uma ONG, dentro de um campo de refugiados que fica na periferia de Beirute, na periferia sul da capital, e eu trabalhei lá fazendo aula de reforço com crianças palestinas, nascidas no Líbano, mas de pais palestinos, e os refugiados palestinos têm uma sina, né? Eles não têm a cidadania em quase nenhum lugar do mundo, principalmente não no Oriente Médio. Então eles continuam com
a identidade e o status legal, inclusive, de refugiado palestino. Então, essas crianças, mesmo nascendo lá, não são cidadãs. E fiz isso aí, voltei muito impactado, né, por tudo que a gente vê e vive lá. Foi pouco tempo que eu fiquei, mas deu para sentir o impacto. E aí eu decidi que eu queria fazer meu mestrado com refugiados, e quando eu fui em 2012, a guerra da Síria já estava acontecendo. Então, o Líbano já estava às voltas com a questão migratória dos sírios. E o Líbano tem uma estrutura política muito particular, então um contingente desse tamanho gera uma grande turbulência política lá, e eu voltei querendo saber mais a respeito. Conversei com a professora Arline, ela falou, vai para antropologia, acho que vai te servir melhor, e realmente. Aí, caras, eu estudei muito, porque eu não tenho formação em ciências sociais, estudei pra caramba, prestei lá a prova, né, e entrei no PPGA, do IXIF da UF, onde eu fiz a minha pesquisa, orientado pelo professor Paulo Gabriel e Luda Rocha Pinto, que é uma referência da área aqui no Brasil, da antropologia do Islã, da religião. E é isso, né? Imagino que perguntas sobre a pesquisa em si ainda virão, então não vou me estender muito na pesquisa, mas a minha trajetória na academia é essa. Concluí o mestrado em 2019, no último dia de funcionamento da UF, fui deixando para o final, porque foi um ano complicado, trabalho e a escrita da dissertação não é fácil. Imagino que muitos de vocês ainda vão viver essa realidade mais para frente, mas dá para fazer, só é difícil. E aí eu deixei para o dia 21 de dezembro, às 17 horas da tarde, estava eu lá defendendo meu mestrado e saí junto com os caras fechando a UF já para o Natal já. Então é isso aí, consegui, deu tempo e é isso. Bom, Renan, você acabou de falar bastante, mencionar a sua pesquisa de mestrado, que se chama Refúgios e Diásporas, Identidade Religiosa e Memória Coletiva entre os Sírios Assentados em São Paulo. E tendo ela em mente, a nossa próxima pergunta é do repórter Matheus Nascimento. Oi, Renan, boa noite novamente. É um prazer estar aqui nessa entrevista com você. Bom, você mencionou que agora virão perguntas relacionadas à sua pesquisa, né, sobre os refugiados, e tendo isso em mente, eu queria te perguntar quais seriam as políticas públicas que poderiam ser implementadas aqui no Brasil para o benefício dos refugiados sírios. Legal, Matheus. Obrigado pela pergunta. E é isso aí, né? A gente sempre tem que pensar também na pesquisa feita com recursos públicos em termos de como reverter isso para o bem público, né? Eu acho que isso é uma orientação muito correta, uma pergunta que sempre deve ser feita, e de fato, o meu campo tem muito diálogo com isso, né? Com as políticas públicas, principalmente, Matheus, quando você considera o fato de que praticamente todas as medidas assistencialistas direcionadas para os refugiados do conflito sírio vêm do setor privado, vêm de organizações do terceiro setor, melhor dizendo. Então, eu uso o termo refugiados do conflito sírio porque é um termo mais abrangente, né? Quando o conflito sírio eclodiu, você teve imigrantes sírios, ou seja, de cidadania síria, mas também um número muito considerável de refugiados palestinos e iraquianos. Era mais ou menos 1,5 milhão de iraquianos que foram para a Síria após a invasão anglo-americana do Iraque, em 2006, e palestinos que estão lá há décadas e também tiveram que se movimentar com a guerra. E com relação às políticas públicas, como eu estava falando, Matheus, a maior parte, para não dizer tudo, vem do terceiro setor. Então, não à toa, o meu campo foi feito, minha pesquisa de campo, minha etnografia foi feita em igrejas, em mesquitas e em entidades assistencialistas, filantrópicas, associadas a essas mesquitas, igrejas, uma ou outra ONG, mas, assim, uma iniciativa, por exemplo,
da Prefeitura de São Paulo, que existiram mais intensamente no passado recente, mas hoje em dia, muito pouco, ou alguma coisa do CONARE, isso, que é o Conselho Nacional de Refugiados. O Estado brasileiro deu as costas para os refugiados, e não só os do conflito sírio. Os refugiados do conflito sírio são os principais em termos numéricos, em termos estatísticos, mas se a gente expandir essa noção, Matheus, não só para refugiados do conflito sírio, mas também, por exemplo, para a importantíssima leva de imigrantes haitianos que não estão aqui com o estatuto de refugiados, eles não são refugiados, eles vêm com visto humanitário, através de uma parceria firmada em 2010 entre a presidência do Brasil e o governo haitiano. O Brasil estava lá no Haiti liderando a MINUSTAH, que é uma força-tarefa da ONU de pacificação do Haiti. Então, o Brasil, como uma potência regional latino-americana, firmou esse acordo e começou a receber haitianos com visto humanitário. Não são refugiados, mas se a gente expandir um pouco essa noção de imigrantes que se deslocaram por uma força maior, no caso lá tem uma mistura de perseguição política, pobreza endêmica e tragédia natural. Teve um terremoto muito grande que tomou o Haiti em 2010, que afetou eles. Então, a gente pode considerar os haitianos para engrossar o caldo, né? Até porque foram mais ou menos 100 mil haitianos. E o Brasil nunca, no passado recente, nunca recebeu uma leva tão considerável. Para você ter noção, entre os refugiados, estrito sensu, refugiados que têm esse estatuto jurídico, os sírios compõem aí 2.500. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e tem 2.500, teve, porque metade já foi embora, 2.500 refugiados do conflito sírio, e é o grupo mais relevante. Aí você tem em seguida outros grupos que somam contingentes menores. Então, o Estado brasileiro, no caso dos haitianos e dos sírios e outros, abriu as portas, e isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Matheus, muitos dos meus interlocutores de campo, eles diziam que o Brasil acabou aparecendo como uma alternativa porque o mundo inteiro fechou as portas. E o Brasil não. O Brasil, inclusive, isso aí era na época do governo Dilma, instituiu em 2013, depois em 2015 expandiu, em 2017 pela última vez estendeu de novo, a política de expedição de vistos em regime emergencial para os refugiados do conflito sírio. O mundo inteiro fechando as portas e o Brasil manteve as portas abertas. Mas é um negócio pró forma. O que significa ser pró forma, pessoal? É você fazer propaganda, e nossos presidentes, muitas vezes na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, mencionaram o fato de o Brasil abrir as portas para os sírios, mas é o seguinte, você fala, galera, vocês que estão aí a 5 mil quilômetros de distância, vocês podem vir para cá, só não vou ajudar, vocês chegarem, mas se vocês conseguirem fugir de casa, das bombas, pegar o primeiro avião aí, com os aeroportos fechados, pegar o primeiro avião e chegar a Guarulhos, tá suave. Você pode entrar aqui, vai ter documentação perfeita. Então, começa aí o fato de ser pro forma e, chegando aqui, é uma constante. Todos os meus interlocutores sempre afirmaram que nunca conseguiram nada de muito concreto do Estado. Conseguiram, por exemplo, matricular os filhos nas escolas da rede municipal de São Paulo. São Paulo, então, teve essa política na época do Haddad, na prefeitura, e continua tendo hoje, né? Acredito eu, que o fluxo é muito menor. Outra coisa que acontece também é que muitos desses refugiados conseguiram revalidar seus diplomas gratuitamente. Nos últimos anos, teve esse processo de revalidação gratuita. Você não pode exercer a sua profissão com um diploma sírio. Você tem que revalidar numa universidade brasileira, e as universidades federais estavam fazendo isso, depois algumas estaduais, acredito. Então é isso, pessoal. Renda básica, renda mínima, nada. Curso de português é na mesquita ou na igreja, ou em ONGs. Onde que eu faço para tirar meu CPF? Você vai na Polícia Federal. Eu já escutei cada história de descaso na polícia, e deles terem que pedir ajuda para alguém traduzir, para alguém falar alguma coisa para eles aí. Como é que eu faço? Eu tenho um interlocutor que ele foi 4 vezes tentar tirar o CPF dele, e isso depois que
o prazo já tinha se esgotado. Então, quando a gente fala em políticas públicas, isso aí tem muito ainda o que ser em termos de avanço. Agora, para eu pontuar uma contribuição específica, Matheus, eu foquei minha análise, né, em como as tradições narrativas influenciam experiências de refúgio, comparando refugiados que procuraram assistência em organizações assistencialistas cristãs e aqueles nas mesquitas, em organizações de tradição islâmica. E o contexto sectário da guerra na Síria chegou até aqui, naturalmente, porque as igrejas e as mesquitas mantêm relações fortes, afinal de contas, ali é o centro espiritual, é o centro simbólico da geografia deles. Então, essa cosmologia crescentemente sectária chegou ao Brasil. E no vácuo deixado pelo Estado, eles foram amparados por essas instituições e foram fortalecendo essas narrativas sectárias, cismogênicas, de segregação, de forma que não existe um grupo homogêneo de refugiados do conflito sírio, porque existem experiências diferentes, entendimentos diferentes, radicalmente diferentes, aliás. Então, eu diria que é um perigo o Estado se ausentar, porque você dificulta a integração, e eu digo para vocês que a vasta maioria, para não dizer todos, porque daí eu já estou me colocando numa posição, mas entre os meus interlocutores, todos chegaram com a vontade de se integrar, não trazer uma cultura estrangeira e estabelecer ali, como, por exemplo, os ultraconservadores europeus e norte-americanos falam hoje em dia. Não, eles vieram com o intuito de se integrar, aprender português, trabalhar, pagar imposto, mas o Estado dificulta a vida deles. Não sei se eu respondi suficientemente, Matheus. Foi uma ótima resposta, e você falou bastante sobre a questão da religiosidade, do sectarismo aqui no Brasil. E o Pedro Ferreira, nosso repórter e também estudante do segundo ano, segundo semestre de jornalismo, tem uma pergunta para você. A minha pergunta com relação à religião que você abordou agora é quanto ao multiculturalismo religioso que a gente tem aqui no Brasil e como isso pode servir para fomentar intolerância religiosa ou manifestações xenófobas com os refugiados e com a população síria. Como essas particularidades têm se desenrolado aqui no Brasil? Você comentou um pouco isso, mas eu queria que você especificasse um pouco mais. A xenofobia existe, é claro, porque tem a ver com processos sociais de identidade e alteridade. A xenofobia é apenas uma dessas expressões, mas ela não existe, segundo a experiência dos meus interlocutores, de forma tão acentuada quanto em outras partes do planeta. E eu diria que o Brasil, ele tem tendências xenófilas, né? No sentido de a gente gostar muito do que vem do exterior. Talvez não de todo o exterior, né? A gente tem nossos preconceitos, é claro, e a gente... Quem nunca ouviu falar, por exemplo, que alguma coisa é paraguaia por ser de pior qualidade, ou chinesa, e a gente está vendo agora uma ressurgência desse vocabulário de marginalização do que vem da China, que na verdade é tudo, né? Que é industrializado. Então, existe, assim, em algum nível. Eu ouvi relatos, eu cheguei a observar algumas coisas, mas longe de ser naquele nível preocupante. Não é um fenômeno do cotidiano desses refugiados, nem dos cristãos, nem dos muçulmanos, que têm que tem hábitos um pouquinho diferentes, até na vestimenta. Então, isso nem tanto, Pedro, mas a verdade é que nós estamos vivendo aí uma ressurgência de um neoconservadorismo. E aí eu não estou falando tanto da minha pesquisa, estou falando de observações que a gente pode ver aí. E esse neoconservadorismo remete a uma tradição discursiva, que é uma nova forma de você organizar as coisas entre nós e eles. Se isso se agravar, se essa tendência se agravar, uma tendência que ela não é muito republicana, não é muito democrática, mas tá aí. Se ela se agravar, eu consigo ver isso afetando, sem sombra de dúvida, refugiados, não só refugiados imigrantes. É uma possibilidade, viu, Pedro? Mas posso dizer que
Não por conta do multiculturalismo brasileiro. Não por isso que a gente é xenófilo. Porque, de fato, a gente tem preconceito racial no Brasil a todo momento. E o multiculturalismo, teoricamente, não comporta isso, né? A gente exprime preconceito contra, por exemplo, religiões de matriz de origem africana, né? Religiões afro-brasileiras. A gente exprime nosso preconceito contra produtos da nossa própria cultura brasileira, contra o sotaque de um nordestino, por exemplo. E então eu não acho que é por conta do multiculturalismo, não é um multiculturalismo que blinda a gente, mas sim o fato, talvez um cosmopolitismo e uma xenofilia, no sentido de o Brasil gostar de certas coisas de fora, mas não podemos esquecer que existe essa tendência conservadora aí que pode ser danosa. Bom, professor, você disse coisas muito interessantes relacionadas à sua pesquisa, que você você a fez com os recursos do CAPES, e a nossa repórter Mara Matos tem uma pergunta relacionada a isso. Oi, Renan. A minha pergunta vai ser no sentido das dificuldades em ser pesquisador no Brasil. A gente percebe que a pesquisa não recebe o nível de prioridade que deveria, e em comparação ao ano passado, os recursos do CAPES sofreram redução de 30%. Em especial na área das ciências humanas, que é a sua área de atuação, como você analisa o investimento e a valorização das pesquisas? Mara, eu acho que o diagnóstico é bom. O Brasil está retrocedendo nesse aspecto do financiamento público de pesquisa, e a gente está cansado de ouvir pesquisador brasileiro apontando dados internacionais que levam à conclusão de que pesquisa básica é feita em universidade pública. Pesquisa que não tem retorno imediato, em termos de retorno financeiro, é feita em universidade pública, ou em instituições públicas diferentes, como a Embrapa, por exemplo, o INMET, o INPE, o INPA, instituições que vivem de impostos, que vivem de recurso público. Então, a gente está em um momento de deslegitimar a coisa pública e pedir pela redução do Estado, pelo enxugamento do Estado. É uma ressurgência tardia do neoliberalismo, né? Um fenômeno final dos anos 80, anos 90. O Brasil viveu isso, abraçou com todo o entusiasmo com Fernando Collor e Fernando Henrique, e regrediu, como regrediu em toda a América Latina, e depois está ressurgindo agora esse neoliberalismo tardio, com uma tonalidade conservadora, ao mesmo tempo em que o Chile, por exemplo, está questionando isso agora, hoje, de forma muito clara, e a ciência sofre. E você diagnosticou bem, né? A CAPES teve uma redução do seu orçamento. Ano passado nós tivemos aquela grande polêmica das universidades federais que estavam sem recurso para pagar eletricidade e aluguel e as empresas terceirizadas de segurança e limpeza. Então, muitas universidades, antes mesmo da pandemia, estavam trabalhando com potência reduzida. Está complicado. E eu diria que não só em nível federal, em nível estadual também. A gente está aqui em uma disciplina da USP, é muito importante a gente lembrar sobre os mecanismos de financiamento da USP e das outras estaduais, né? No caso, teve uma polêmica esse ano aí, na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em que o governador queria retornar para os cofres públicos, para o Tesouro Estadual, dinheiro economizado pelas universidades e pela FAPESP. E aí, isso aí, que é uma tradição já, né, do partido governante aí, do Estado de São Paulo, de ir desconstruindo isso que foi construído anos atrás, de autonomia das universidades estaduais, autonomia, inclusive, financeira. E essa batalha que temporariamente foi ganha, mas vai ano, volta, é sempre a mesma coisa. Quando eu era estudante, tinha as mesmas coisas, o governador era outro, mas os debates eram o mesmo. Então, eu diria que existe um ataque pontual agora, Mara? Existe. Mas é de longo prazo, viu? É de longo prazo. Isso aí é uma coisa estrutural no Brasil. Não é fácil, como nunca foi, ser
pesquisador viver de ciência e no ensino superior. Você tem um fenômeno no Brasil, na verdade já existe em nível global, principalmente nos países desenvolvidos, mas no Brasil está acontecendo também, que é a superqualificação ou sobrequalificação. São trabalhadores desempregados superqualificados. Pessoas que se formam, têm pós-graduação, têm doutorado, e não conseguem uma colocação no mercado de trabalho, muitas vezes ocultando o doutorado do currículo, a pós-graduação do currículo, para competir com outras pessoas por empregos menos remunerados. Isso aí já é um fenômeno de algum tempo na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil está vivendo agora, e isso se soma à tal da gig economy, né? A economia dos bicos e a uberização, que nas ciências sociais há muito tempo a gente discute como a flexibilização do trabalho no pós-fordismo. Então, tudo converge para uma erosão do estado de bem-estar social e para as instituições do século XIX, e XX, e a universidade pública está no meio. Infelizmente, eu gostaria que não fosse assim, mas existe um ataque pontual, mas dentro de um contexto estrutural de desvalorização da pesquisa, Mara. Bom, Renan, o nosso programa está quase terminando. Se você tiver alguma consideração final, qualquer coisa que você deseja falar, sinta-se à vontade. Pessoal, de novo eu fico muito agradecido pelo convite. A sensação foi muito boa de receber a mensagem do Felipe, ter um ex-aluno meu lembrando de mim depois na universidade. E é muito legal também por estar aí de uma forma contribuindo para vocês na graduação, né? Deus sabe o quanto que eu corri também na minha época. Então é isso aí, galera. Muita perseverança aí, foi um ano diferente, mas que há de passar, para vocês curtirem aí a USP também um pouquinho, porque faz parte da experiência da vida universitária. Espero ter ajudado aí, colaborado, não só com a disciplina, mas com os questionamentos de vocês, e fico à disposição quando precisarem, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Agradecemos novamente a presença de Renan Abduni Bonmenri. Nossa equipe é composta por Coordenação e Pauta, Pedro Ferreira da Cunha Neto. Pesquisa, Matheus Silva Nascimento. Roteiro, Mara Mendes de Matos. Produção e edição, Isabela Marim Silva. E apresentação por mim, Felipe Albesso Narciso. O vídeo também estará disponível na CJE-TV. É só acessar o site do Departamento de Jornalismo e Editoração. Muito obrigado e até o próximo programa.